Na pacata vila de São Vicente, onde as noites eram embaladas pelas melodias das sanfonas iluminadas pela luz trêmula das fogueiras, Tião era a alma das festas. Com seu sorriso fácil e um jeito irresistível de tocar, ele não apenas encantava os ouvintes com sua música, mas também atraía olhares de admiração, e especialmente das mulheres. Na noite da festa junina, a vila estava em festa. Bandeiras coloridas balançavam no vento, o cheiro de quentão e milho verde preenchia o ar, e Tião estava no centro de tudo, puxando sua sanfona com paixão. A música era alegre, mas havia algo diferente naquela noite. Uma sensação de inquietação parecia pairar sobre a vila, como uma sombra invisível que ninguém conseguia explicar. Durante uma pausa, enquanto bebia uma dose de cachaça no balcão improvisado, Tião percebeu o olhar de uma mulher que nunca tinha visto antes. Ela estava encostada em uma árvore, com um vestido branco simples e um sorriso misterioso no rosto. Seus olhos brilhavam, refletindo a luz das chamas, e Tião, sem resistir à curiosidade, se aproximou. "Boa noite, moça bonita, não me lembro de já ter visto você por aqui." Ela sorriu, mas havia algo enigmático em sua expressão. "Sou de passagem, mas suas músicas me fizeram querer ficar um pouco mais." Tião, sempre confiante, começou a puxar conversa, deixando escapar seus elogios e galanteios. A mulher ria, mas mantinha uma certa distância, como se soubesse que não deveria se envolver demais. Foi então que ele perguntou seu nome, e ela hesitou antes de responder. "Me chame de Clara." Enquanto conversavam, Tião sentiu algo estranho. Era como se estivesse sendo observado, mas quando olhou ao redor, só viu a vila em festa e as sombras das árvores ao longe. Ele tentou ignorar a sensação, mas o desconforto persistiu. Clara, percebendo seu olhar inquieto, disse em tom baixo: "É melhor você ir embora antes da meia-noite, Tião. Essa noite é perigosa para homens que gostam de se aproximar demais de mulheres desconhecidas." Ele riu, achando que era apenas uma brincadeira. "Perigosa? Por quê? Vai me colocar em um feitiço?" Mas o olhar de Clara endureceu por um momento antes de ela se virar e desaparecer na multidão, deixando Tião intrigado. Ele tentou encontrá-la novamente, mas parecia que ela havia evaporado. Mais tarde, quando a festa começou a se acalmar, Tião sentiu uma inquietação crescente. Algo estava errado. O som dos risos e da música agora parecia abafado, distante. Ele decidiu guardar sua sanfona e ir para casa, mas assim que atravessou o portão da praça, um uivo profundo ecoou pela mata. O sangue de Tião gelou. Ele olhou ao redor, tentando localizar a origem do som, mas a escuridão parecia mais densa do que o normal. A lua cheia brilhava no céu, mas a luz que ela oferecia era insuficiente para aliviar o medo que começou a crescer dentro dele. Caminhando rápido, Tião pegou a estrada de terra que levava até sua casa, mas, a cada passo, a sensação de estar sendo seguido se intensificava. Ele olhou para trás várias vezes, mas só via o vazio. De repente, um barulho seco veio da mata à direita. Galhos quebrando, passos pesados. Tião parou e segurou a sanfona com força, como se ela pudesse protegê-lo. "Quem tá aí?" gritou, tentando parecer firme, mas sua voz saiu trêmula. A resposta foi um rosnado baixo, quase gutural. Tião começou a andar mais rápido, e logo estava correndo. O som dos passos o acompanhava, cada vez mais próximos. Quando chegou à porteira de sua casa, ele se jogou para dentro, trancando a porta atrás de si e encostando-se a ela enquanto ofegava. Por um momento, o silêncio voltou. Mas, então, algo arranhou a madeira da porta. Algo pesado, com garras que rasgavam a madeira como se fosse papel. Tião, apavorado, ouviu a respiração pesada do outro lado. Não era humana. Ele segurava a sanfona com força, como se aquilo pudesse de alguma forma afastar o perigo. Tudo o que ouvia era o som rítmico e ameaçador daquilo que o perseguia, agora circulando a casa como um predador ao redor de sua presa. Dentro da casa, Tião tentava manter a calma, mas a cada novo arranhão na porta ou som vindo do lado de fora, o pânico crescia.
Ele sabia que não era algo comum. Não era um animal da floresta, muito menos uma brincadeira de alguém da vila. O que quer que estivesse do lado de fora era algo que ele nunca havia enfrentado antes. As janelas eram simples, feitas de madeira velha, e ele temia que não aguentassem se a criatura decidisse invadir. Lentamente, ele apagou o lampião na sala, tentando esconder sua presença. No silêncio da escuridão, só o som de sua respiração ofegante preenchia o espaço. Um barulho repentino de vidro estilhaçando fez Tião pular. A criatura agora tentava entrar pela janela dos fundos. Ele correu para trancar a porta da cozinha, mas percebeu que a madeira não seguraria por muito tempo. Com mãos trêmulas, pegou uma faca na gaveta, sua única arma, mas sabia que aquilo não seria suficiente. O rosnado, grave e profundo, ecoava pela casa, misturado ao som de garras arranhando as paredes. Tião começou a suar frio. Era como se a criatura estivesse brincando com ele, testando cada entrada, esperando o momento certo para atacar. Ele recuou até o quarto e trancou a porta. Dentro, procurou desesperadamente algo que pudesse ajudá-lo. Olhou para a janela e viu a lua cheia iluminando o quintal. Foi então que percebeu um movimento rápido entre as sombras. A criatura era grande, maior do que qualquer cão que já tinha visto, e suas garras brilhavam à luz do luar. Sem saber o que fazer, Tião começou a tocar sua sanfona. Era um ato desesperado, mas a música sempre havia sido seu refúgio, sua força. As notas saíam trêmulas no início, mas logo ganharam força, enchendo o quarto com um som melancólico e penetrante. Ele não sabia por que tocava, mas algo dentro de si dizia que era sua única chance. Por um momento, o silêncio caiu do lado de fora. A criatura parecia ter parado. Tião continuou tocando, esperando que aquilo o afastasse. Mas, de repente, um impacto violento sacudiu a porta do quarto. A madeira rangeu, ameaçando ceder. Tião parou de tocar e ficou em silêncio absoluto. Do outro lado, só se ouvia a respiração pesada e os arranhões lentos, como se a criatura estivesse testando a força da barreira. Ele sabia que era apenas uma questão de tempo até que ela entrasse. Foi então que ouviu passos apressados do lado de fora da casa, junto com uma voz familiar gritando: "Tião, abra a porta, cabra, sou eu, Zé." Zé era um vizinho que morava a algumas centenas de metros dali. Tião hesitou por um momento, mas correu até a janela da sala e espiou com cuidado. Lá estava Zé, com uma espingarda nos braços, olhando ao redor como se também sentisse a presença de algo. Tião abriu a porta rápido, puxando Zé para dentro antes que a criatura pudesse perceber. "O que está acontecendo aqui, Tião?" perguntou Zé, ofegante. "Ouvi um barulho estranho vindo daqui e vi essas marcas na parede." "Que diabo é isso?" Tião mal conseguia explicar. Apontou para os arranhões na porta dos fundos e disse: "Tem uma coisa lá fora, Zé. Não é bicho normal, é grande, forte, tá me caçando." Antes que Zé pudesse responder, um rugido ensurdecedor ecoou ao redor da casa. As janelas tremeram, e ambos sentiram o peso do medo cair sobre eles. Zé segurou a espingarda com firmeza e olhou para Tião. "Seja lá o que for, a gente vai enfrentar. Essa coisa não vai entrar aqui sem luta." Os dois se prepararam, cada um segurando o que podia para se defender. Tião tinha sua faca, e Zé mantinha a espingarda apontada para a porta. Mas, para sua surpresa, o som da criatura começou a se afastar. O silêncio voltou, mas ambos sabiam que aquilo era temporário. Tião contou sobre Clara e o aviso que ela havia dado. Zé, com o rosto tenso, ouviu tudo atentamente. No final, olhou diretamente para o amigo. "Essa mulher. Você não acha que ela tem alguma coisa a ver com isso?" Tião ficou em silêncio, sentindo um aperto no peito. Algo em Clara parecia estranho desde o começo, mas ele não queria acreditar que ela pudesse estar envolvida. Os dois passaram a noite em vigília, esperando pelo próximo ataque. Mas, para sua surpresa, nada aconteceu. Quando o sol finalmente nasceu, Zé abriu a porta com cautela.
Não havia sinal da criatura, mas as marcas profundas nas paredes e a terra revolvida no quintal eram provas de que aquilo não tinha sido imaginação. Antes de sair, Zé colocou uma mão no ombro de Tião. Isso ainda não acabou, meu amigo, seja lá o que for, vai voltar. E você precisa descobrir por quê. Tião sabia que Zé estava certo. Aquilo não era uma coincidência. Algo naquela noite, ou em seus atos recentes, havia atraído aquela coisa. E ele precisava descobrir o que antes que fosse tarde demais. Após aquela noite aterrorizante, Tião decidiu que não podia ficar parado esperando que o perigo retornasse. Ele precisava entender o que havia atraído aquela criatura para sua porta. Sem saber por onde começar, lembrou-se de Clara, a mulher que conhecera na festa. Algo em sua memória parecia desconexo. Por que ela sumira de forma tão repentina? Tião caminhou até o vilarejo ao amanhecer. Os moradores ainda estavam despertando, e as ruas estreitas estavam quase desertas. Ele decidiu perguntar por Clara, esperando que alguém soubesse onde encontrá-la. Ao falar com um senhor que sempre estava na praça, ouviu algo inesperado. Clara. Não conheço ninguém com esse nome por aqui. Tem certeza de que ela é daqui? Disse o homem, franzindo a testa. Confuso, Tião continuou perguntando a outros moradores, mas a resposta era sempre a mesma. Ninguém conhecia Clara, e isso deixou-o ainda mais intrigado. Ele tinha certeza de que ela dissera morar no vilarejo, mas agora parecia que ela havia desaparecido como um fantasma. Foi então que decidiu voltar à casa onde a festa havia ocorrido. Talvez alguém que estivesse lá naquela noite pudesse lembrar dela. Ao chegar, encontrou o dono da casa, um velho amigo chamado João. Depois de explicar o que estava acontecendo, João parecia desconcertado. Tião, naquela noite tinha tanta gente aqui. Eu nem lembro de todas as caras. Mas, se você descreve ela assim tão bonita, acho que eu lembraria. João parou por um momento e então acrescentou, com uma expressão preocupada, e mais me diga, por que está tão obcecado com essa mulher? Tião hesitou em contar a verdade, mas acabou revelando tudo. Falou sobre o ataque da criatura e como suspeitava que Clara tinha algum tipo de ligação com aquilo. João, embora cético, ofereceu ajuda. Tem uma pessoa que pode te ajudar. Dona Zefa. Ela mora nos arredores do vilarejo e sabe muito sobre essas coisas. Dizem que entende de criaturas que andam por aí à noite. Sem perder tempo, Tião seguiu até a casa de Dona Zefa. O lugar era afastado, uma pequena cabana cercada por árvores retorcidas. A mulher o recebeu com desconfiança, mas, ao ouvir sua história, seus olhos se estreitaram, e sua expressão mudou para algo mais sério. Você cruzou o caminho de um lobisomem, disse ela, sem rodeios. Tião sentiu um arrepio. Mas, por quê? Por que essa coisa estaria atrás de mim? Dona Zefa pegou um bastão de madeira apoiado na parede e começou a riscar símbolos no chão de terra batida. Seus gestos eram firmes, quase automáticos, enquanto explicava. Lobisomens não perseguem pessoas sem motivo. Alguém atraiu ele até você. Essa mulher. Clara, não é? Ela parece ser a chave disso tudo. Tião sentiu o peso das palavras de Dona Zefa. Mas ninguém no vilarejo sabe quem ela é. É como se ela nunca tivesse existido. A velha mulher parou de desenhar no chão e ergueu os olhos para ele. Talvez ela nunca tenha existido aqui. Talvez Clara não seja quem você pensa. Dona Zefa explicou que algumas criaturas usavam artifícios para atrair suas presas. Lobisomens, especialmente, podiam ser manipulados por pessoas com intenções sombrias. Tião começou a se perguntar se Clara era apenas uma isca ou se ela também estava ligada diretamente ao perigo. Antes de ele sair, Dona Zefa lhe deu um aviso. Cuidado com quem você confia, Tião. E, acima de tudo, evite as noites de lua cheia. Se essa criatura está atrás de você, é porque alguém a mandou. Descubra quem é, antes que seja tarde demais. Já de volta ao vilarejo,
Tião começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Algo estava muito errado, e ele sabia que a resposta estava perto, mas ainda fora de alcance. Foi então que, enquanto voltava para casa, encontrou João, que vinha trazendo um pequeno cesto com frutas da feira. João chamou Tião, que parecia distraído. Ei, Tião, tem uma coisa que talvez te interesse. Ontem à noite, depois da festa, achei isso caído perto do salão. João entregou-lhe um pequeno pedaço de tecido rasgado, de cor clara. Tião reconheceu imediatamente, era do vestido que Clara usava na festa. Ele sentiu um calafrio. Se ela deixara aquilo para trás, poderia ter saído apressada ou, em algo pior. Tava caído ali na beira da estrada que vai pro mato. Sei que você está atrás dela, então pensei que podia ser útil, disse João, sem saber a gravidade da situação. Tião agradeceu, mas aquela descoberta só aumentou seu desconforto. Ele voltou para casa com um pedaço de tecido no bolso e a sensação de que estava sendo observado. Já em sua varanda, a noite começou a cair, trazendo com ela o mesmo silêncio opressor da noite anterior. Ele olhou ao redor, mas não viu nada. Mesmo assim, sabia que não estava sozinho. Tião caminhava lentamente pela casa, a espingarda firme nas mãos, enquanto cada som da noite parecia crescer ao seu redor. A pequena morada de madeira, agora envolta em completo silêncio, parecia mais fria do que nunca. Clara estava encostada na parede ao lado da porta, os olhos arregalados de medo, enquanto observava Tião atravessar o limiar da entrada e desaparecer na escuridão da noite. Do lado de fora, o sanfoneiro sentiu um arrepio que começou na base de sua coluna e subiu até a nuca. Não era só o frio da noite, mas a sensação inquietante de que algo estava o espreitando. Ele ajustou a espingarda ao ombro e avançou, os olhos atentos ao menor movimento entre as sombras das árvores próximas. Um grunhido baixo e gutural cortou o ar, fazendo Tião parar imediatamente. Ele girou sobre os calcanhares, o coração acelerado, tentando localizar a origem do som. O que viu foi apenas a escuridão das árvores, a floresta parecendo envolvê-lo como uma boca faminta prestes a devorá-lo. Ele respirou fundo, tentando manter a calma, mas o som se repetiu, agora mais próximo, profundo e ameaçador. Quando Tião deu mais um passo em direção à mata, algo emergiu das sombras. Era uma figura bestial, de proporções grotescas. O lobisomem. Seus olhos brilhavam num vermelho ameaçador, refletindo a luz pálida da lua, e seu corpo era uma mistura selvagem de músculos e pelos. As garras, afiadas como navalhas, reluziam à luz da noite. A criatura parou a poucos metros de Tião, e o sanfoneiro congelou. Ele sabia que não poderia correr. A fera o alcançaria em segundos. Sua única chance era a espingarda em suas mãos, mas ele hesitava, incapaz de puxar o gatilho, como se algo prendesse no lugar. O olhar do lobisomem era assustadoramente humano, carregado de uma fúria contida, mas também de algo que Tião não conseguia decifrar. Antes que pudesse reagir, o lobisomem avançou com um salto aterrador, as garras prontas para rasgar sua carne. Tião ergueu a espingarda e disparou, mas a bala passou de raspão. O impacto do salto da criatura o jogou ao chão, e a arma caiu a alguns metros de distância. Agora desarmado e vulnerável, Tião tentava se arrastar para trás enquanto o monstro se aproximava, seus dentes brilhando em um rosnado ensurdecedor. De repente, um grito feminino ecoou na noite. Pare! A voz era de Clara. O lobisomem parou no mesmo instante, como se o comando tivesse um poder que o próprio Tião não compreendia. Clara estava atrás de uma árvore, os olhos cheios de lágrimas, mas com uma coragem surpreendente em sua expressão. Ela avançou lentamente, seus passos firmes, até estar entre Tião e a criatura. Não faça isso, ela murmurou, sua voz agora quase inaudível. O lobisomem, que ainda estava em posição de ataque, recuou um passo, seus olhos fixos em Clara. Ele parecia lutar contra algo dentro de si, como se a presença da jovem despertasse uma força que o fazia resistir ao impulso de matar. A respiração pesada da fera ecoava na noite enquanto seus olhos vermelhos perdiam o brilho feroz e se suavizavam. Clara deu mais um passo à frente, estendendo a mão,
como se tentasse alcançar a humanidade enterrada dentro da besta. Você não é só isso, disse ela, e o lobisomem recuou mais alguns passos, até que finalmente desapareceu entre as árvores, engolido pela escuridão da floresta. Tião ainda estava no chão, atônito, enquanto Clara se ajoelhava ao seu lado. Ele olhou para ela, buscando respostas, mas o silêncio da noite agora era perturbador. Não houve palavras trocadas. Apenas os dois ali, com a lembrança de que enfrentaram algo muito além de sua compreensão. Na manhã seguinte, Tião já tinha decidido o que precisava fazer. Ele arrumou suas coisas em silêncio, sabia que não poderia ficar. O que aconteceu na noite anterior era prova suficiente de que aquela terra escondia segredos que ele não queria mais enfrentar. Sem olhar para trás, Tião deixou a cidade. Sua sanfona, fiel companheira, agora era apenas um peso nas costas, um lembrete de tempos mais simples. Enquanto caminhava pela estrada de terra, cada passo parecia levá-lo para longe não só do perigo, mas também de uma parte de si mesmo que ele talvez nunca recuperasse. E assim, Tião partiu, levando consigo o medo, a dor e o mistério daquela noite. Ele sabia que a sombra do lobisomem e o grito de Clara ainda o acompanhariam, onde quer que fosse. Mas isso era melhor do que arriscar reviver aquele horror.